Olá, meus queridos e queridas, bem-vindos de volta a este canal. Se você não me conhece, meu nome é Camila Pauleto, sou psicanalista, estou aqui no meu canal falando de comportamento há vários anos e nesses últimos tempos, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas nós estamos em setembro de 2023 falando sobre narcisistas e a gente já está há vários meses falando sobre narcisistas. E esses temas aí que vêm sendo abordados, e é justamente sobre isso que eu quero falar hoje no vídeo. Esse tema, narcisismo, transtorno narcisista, mãe narcisista, família narcisista, eu tenho vídeo sobre tudo isso aqui nesse canal. Você pode aí dar uma navegada, fazer um Camiflix e ver tudo sobre narcisista que eu tenho nesse canal, muitos vídeos. Mas hoje nós vamos falar sobre... Agora é tudo narcisista. Agora é todo mundo é narcisista agora. Que papo é esse? O que tá acontecendo? Que tá todo mundo falando sobre isso, que tá todo mundo diagnosticando as pessoas a respeito disso, né, com relação a isso. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Então nós vamos falar sobre isso. Eu tenho dois pontos a colocar aqui. Eu não sei se eu já falei nesse vídeo, mas nós estamos no Papo Terapia. Às quartas-feiras, nós falamos sobre alguma ferramenta de comportamento e nesses tempos nós estamos falando sobre Enneagrama. Às sextas-feiras, nós falamos Papo Terapia, que é o quê? A terapeuta que vos fala, nada convencional, nada tradicional, falando sobre assuntos abordados nos atendimentos, assuntos abordados nos estudos psicanalíticos e assuntos mais abordados ultimamente a respeito da mente humana, do comportamento humano. Porque assim, antes, somente profissionais falavam sobre isso. Agora, o que eu acho muito legal e fico muito feliz é de um conhecimento geral. As pessoas, no geral, têm se interessado por esse assunto, o que eu acho muito legal e eu acho libertador, inclusive, porque quanto mais as pessoas conhecerem sobre os assuntos, mais elas serão libertas, mais elas saberão dominar sobre ele. Então, vamos falar, né, sobre que papo é esse que todo mundo chamando todo mundo de narcisista. Eu vou dar duas opiniões, dois pontos. Ponto número 1. Eu não acho, aquela coçadinha básica, né, no nariz. Eu não acho que é uma coisa que banalizou, viralizou, que é papo modinha. Eu não acho que é isso. O que eu acho, por que tá se falando tanto, por que todo mundo tá sendo diagnosticado, até pejorativamente. A minha opinião é que o conhecimento aumentou. As pessoas estão mais interessadas sobre tanto os comportamentos delas quanto os comportamentos dos outros que têm afetado elas. Então aumentou-se a sede de conhecimento, não somente por esse assunto, gente. Aí quando a gente tá focado nesse assunto, a gente acha que é só sobre isso que tem se estudado, mas não é só sobre isso que tem se estudado, são tantas outras coisas, né? Mas nós estamos aqui falando disso, então é para isso que estamos aqui hoje. Eu percebo que as pessoas têm sido cada vez mais alimentadas com conhecimento e sendo libertas através disso. Esse é um ponto. O outro ponto, a outra vertente da minha opinião é que as pessoas não souberam dar limites para as outras e tornou-se uma terra fértil a mente do outro. Então, vou explicar melhor esse rolê aí na minha mente. Os comportamentos com as pessoas foram ficando mais abusivos,
Porque essas pessoas que sofreram esses abusos foram permitindo, porque algumas porque não perceberam a tempo de cortar esse abuso, outras que não deram limites. Mas o que eu penso que mais acontece é que, por medo de desagradar, por conta de um pensamento cultural ou até mesmo religioso, as pessoas começaram a tratar as outras como algo sagrado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, posso levantar uma polêmica, mas não estou nem um pouco preocupada. A gente cresce num consciente coletivo de que mãe é algo sagrado. A gente cresce num consciente coletivo de que para a família a gente não pode falar não. A gente cresce achando que o parente é a primeira pessoa que tem que ser ajudada. Independentemente se este parente, se esta mãe, se este pai, se esta família, se estes irmãos são pessoas abusivas, aproveitadoras, oportunistas, mau caráter, entendeu? Então, aquele que sofre o abuso é aquele que não dá limite para o outro. As pessoas só vão com você até onde você deixa. E foi se tornando algo muito natural, mães abusivas, que falam coisas, você vai fazer isso, eu vou ficar chateada com você. E aí, no consciente do filho, que cresceu achando que mãe é algo sagrado, que não se pode falar não para uma mãe, ele vai abaixando a cabeça. Só que conforme você vai abaixando a cabeça, não só para mãe, namorado, amigo, vizinho, primo, parente, conforme você não fala não, ou seja, você fala sim para o outro, você fala não para você. E você vai se anulando e o outro vai se crescendo para cima de você. Isto foi tornando os relacionamentos mais abusivos. E foram aqueles que tinham tendências narcisistas foram aumentando suas capacidades e foram escalonando. E aqueles que foram sendo abusados foram se acostumando a ser abusados pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, pelos tios. Gente, tem tio abusivo, eu vejo cada coisa, principalmente porque eu lido com igreja. Então eu vejo em todo tipo de família sempre tem um abusador. E quanto mais moral você der para ele, mais ele vai abusar de você. Então eu penso que tem a ver com a falta de limite geral, mas principalmente familiar. O meu último vídeo foi sobre narcisistas de família. É algo que eu tenho em mente, que vem se desenvolvendo ao longo dos anos, que agora eu sei o que é. Eu sempre fui indignada com família abusiva, sempre. A minha família nunca foi abusiva comigo, uma porque, não, graças a Deus, não são abusivos mesmo. Mas outra porque a minha natureza é falar não. Não vou fazer isso pra você. Não vou neste lugar que você quer que eu vá. Não vou nesta festinha. Não vou passar o Natal na sua casa porque eu não quero. Gente que você não vê o ano inteiro, que você não gosta de estar junto no Natal, você é obrigado porque o consciente coletivo diz que Natal é uma data sagrada, que você é obrigado a passar com gente que você não quer? Para que você vai se adoecer para deixar o outro feliz? Isso não faz sentido nenhum. Mas é aí que os abusadores emocionais se aproveitam e vão se tornando cada vez mais abusadores até eles serem chamados de narcisistas nessa internet de meu Deus. É isso, gente. Essas são as minhas duas opiniões. E tenho muito mais opinião sobre isso. Eu não gosto que os vídeos fiquem longos e fiquem cansativos. Mas se vocês quiserem
vídeos de mais elucubrações sobre narcisistas, narcisismo, comportamento abusivo, é um dos assuntos que eu mais amo falar. Por quê? Além de eu ter sido... Porque, assim, a minha história é muito interessante. Eu não fui abusada na família, porém, por amigos e relacionamentos... relacionamento amoroso nem tanto, mas por amigos... olha, esses dias eu assistindo um vídeo do Ricardo Ventura, que ele comenta sobre a Dora Figueiredo, ele começa o vídeo falando que o relacionamento abusivo começa maravilhoso, daí a gente já sabe. Ele começa como se o abusador começa como se ele fosse um salvador, que ele veio para solucionar uma carência sua, um problema que você estava passando, ou até mesmo uma dificuldade. E, gente, uma das pessoas que entraram na minha vida há uns anos atrás foi justamente para... Eu já falei isso aqui, já contei meu testemunho de relacionamentos abusivos com amigos, né? Foi justamente para me salvar de uma outra que ela delatou. E aí ela começou a ser aquela pessoa maravilhosa, solução para todos os meus problemas. Só que em algum momento essa situação ia se inverter. Mas tinha mais gente junto comigo nesse barco, e uma das pessoas, que inclusive próxima de mim até hoje, começou a perceber, nossa, mas esse comportamento dela tá muito estranho. Ela não fazia esse tipo de coisa, ela não falava esse tipo de coisa, ela não cutucava dessa maneira, ela não criticava desse jeito. Então, o abusador... Por que eu tô misturando todos esses assuntos? Ah, essa gaveta aqui tá me dando um toque. Tava precisando fechar. O abusador, ele começa tateando o terreno. Então, ele vai vendo até onde você vai deixar ele ir. E ele vai avançando. E esse abusador, naturalmente, vai passar a ter comportamentos narcisistas, entendeu? Que depois, no final de tudo, você vai dando check no narcisismo da pessoa que convivia com você e falar, olha, eu passei realmente por um relacionamento abusivo. E realmente eu passei, não cheguei naquela fase do sofrimento, de ser maltratada, de ser taxada como uma ridícula, incompetente e tal, porque a pessoa não teve oportunidade, porque ela foi desmascarada antes por uma outra, né, que começou a observar. E aí logo ela saiu fora, porque ela viu que não ia rolar mesmo. Mas percebe que tudo gira em torno da falta de limite? Então, preste atenção nos limites que você tem dado ou que você não tem dado para as pessoas. Eu quero ficar por aqui, tinha muito mais coisa para falar, mas eu não quero que o vídeo fique longo, como eu já falei para vocês. Semana que vem tem outro vídeo, tá bom? Fiquem com Deus. Curte, comenta, compartilha, peça vídeos aqui sobre narcisistas que eu vou fazer para vocês. Um beijo!